Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida hoje e sempre, poderosamente. Eu quero compartilhar um texto das Escrituras com você nessa manhã, que se encontra em uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da Galáxia. Abra, se for possível, em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, que nos diz assim: Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Louvado seja Deus. Sabemos que para um ser humano mortal, pecador, ele evidenciar realmente aquilo que agrada a Deus, existem alguns pré-requisitos e algumas etapas a serem concluídas na vida daquele que quer a aprovação real de Deus. Esse texto aqui nos declara que o apóstolo Paulo ele faz uma reivindicação da sua autoridade apostólica, porque ele encontrou ali na Igreja da Galáxia uma conduta de comportamento contrária àquilo que Deus tinha usado ele para estabelecer como critério da vontade de Deus na vida daquela igreja. Os historiadores dizem que se infiltrou ali alguns mestres judaizantes querendo deturpar os ensinamentos que Deus usou o apóstolo Paulo, daquilo que vinha de Deus através da vida do apóstolo. E no contexto do texto, o apóstolo Paulo, antes de fazer essa aplicação da conduta aqui do verso 10, ele diz assim: olha, vocês bem sabiam qual era a minha conduta de comportamento no judaísmo. Eu era zeloso em extremo e se sobressaía aqueles que eram da minha mesma idade. Então eu era perseguidor e passei a ser perseguido. E eu muito me maravilho. Quando o apóstolo Paulo, no contexto, fala isso para os irmãos da Galáxia, ele estava intrigado. Foi como uma advertência. Isso que ele falou: ele muito me maravilho de vocês, que tão depressa passaram para outro evangelho. Não que haja outro evangelho. Porque ainda que nós ou um anjo vos anuncie outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito. Porque aquilo que eu vos anunciei eu não aprendi de homem, mas aprendi de Deus, veio de Deus. Talvez para que vocês não haja errado como vocês estão errando, eu vou repetir. Ainda que alguém venha e anuncie outro evangelho, que seja anátema. Então o apóstolo Paulo falou duas vezes que se alguém viesse anunciar outro evangelho, que seja maldito, porque aquilo que ele passou para os irmãos da igreja era vindo de Deus. Então ele fez uma reivindicação da autoridade apostólica que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Porque tinha uma mescla ali dos mestres judaizantes querendo unir a autoridade apostólica daquilo que Deus usou o apóstolo Paulo com alguns ritos judaicos, como circuncisão, guardar alguns dias de festa do judaísmo. E Deus usou o apóstolo Paulo aqui para poder dar uma advertência ali nos irmãos da Galáxia. E aqui nesse verso 10 é algo que nos chama a atenção e nos faz analisar realmente como nós estamos diante de Deus e diante do sistema mundial. O apóstolo Paulo ele diz assim, olha: porque persuado ou convenço agora a homens ou a Deus? Ou procura agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então aqui ele deixa claro que existem alguns pré-requisitos, algumas condutas de comportamento que vai se evidenciar na vida de um verdadeiro servo de Cristo, um cristão. Então, quando o ser humano ele não entende que existem alguns pré-requisitos a serem observados e aplicados, ele vai querer o quê? Granjear pessoas que muitas das vezes se tornam o quê? Bajuladores. Porque hoje nós queremos o quê? O ser humano quer o quê hoje? O ser humano quer aprovação. O ser humano ele quer ser evidência. E sabe por que muitos não são aprovados hoje? Porque quer ser o protagonista da sua própria vida.
Só que quem tem que ir na frente é Deus, através das minhas atitudes, através das tuas atitudes. Então, quando eu procuro a aprovação do homem, quando eu tiver que agir como um verdadeiro ministro do Evangelho, que faz a diferença, eu não vou ter essa aceitação e eu não vou ter esse impacto necessário naquele exato momento, com uma conduta de comportamento reprovada diante de Deus pela palavra. Louvado seja Deus. Então, o que o ser humano quer hoje? Ele quer aprovação, ele quer popularidade, ele quer falsa paz. Só que Jesus, ele não veio trazer paz, ele veio trazer confronto. Então hoje, muitas das vezes, nós ficamos em cima do muro, nós oscilamos, nós preferimos ficar no nosso apogeu do anonimato do que confrontar um erro com a verdade. Ou procuro eu agradar a homens ou a Deus. Se eu ainda estivesse agradando aos homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Então você tem que fazer escolha. Você tem que entender que Deus, ele quer evidenciar o chamado dele na sua vida. Mas só que para que isso aconteça, você tem que chamar para o peito o confronto, as responsabilidades que Deus te ensina pela palavra, porque senão você só vai ser um teórico, um conhecedor da palavra e não praticante. Deus nos chamou para confrontar o sistema do erro, do pecado, da mentira, do engano, do posicionamento reprovado diante de Deus, porque senão não dá certo. Como é que você vai ser um representante de Deus e ser conivente com a injustiça, com a mentira, com a ilegalidade, com a presunção, com o engano? Dá para você raciocinar ou você quer que eu prossiga? Então o apóstolo Paulo, ele chamou para si a responsabilidade. Sabe o que eu vejo pelo texto? Em muitos de nós, falta o quê? Chamar para o peito a responsabilidade. Para que eu tenha evidências em um ministério aprovado de Deus na minha vida, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Mas se eu quiser popularidade, eu vou colher, eu vou ajuntar bajuladores. E os mesmos que te bajulam no momento são os mesmos que vão querer arrancar a tua cabeça quando você errar. Mas a aprovação de Deus, ela não é da terra, ela é do céu. Só que a persuasão, o convencimento que muitos querem evidenciar na sua vida é humana, carnal e diabólica. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou te falando. Aí o Senhor nos diz na palavra que nós somos, não seremos, somos o quê? Sal, luz. Mas como é que eu vou ser sal se realmente eu não der o realce na vida de alguém? Falar, olha, receba sal, receba a conduta de comportamento. E não tem como eu ensinar uma conduta de comportamento se a minha não é o que eu estou ensinando. Eu não tenho que ensinar alguém no caminho, é o caminho que eu estou. Louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele chama para si a responsabilidade. Você tem que chamar para si a responsabilidade e dizer, não, eu vou fazer a vontade de Deus. Você não pode ficar em cima do muro. Sabe qual é o risco de ficar em cima do muro? Cair e quebrar o pescoço. E não existe cirurgia que conserta pescoço quebrado, é só Deus que pode fazer o milagre se ele quiser, como fez na vida de Eutico. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então quem é que você está procurando agradar? E tome muito cuidado, irmãos. Tome muito cuidado com a arquibancada dos bajuladores. Porque os bajuladores que te bajulam hoje, amanhã eles podem te envenenar. Eles podem matar a tua vida e o teu ministério. E virar as costas para você. Mas sabe quando é que Jesus vai virar as costas para você? Nunca. O apóstolo Paulo, ele foi um homem muito usado por Deus. E nós queremos ser muito usados por Deus. Mas só que nós queremos muitas das vezes viver na persuasão, popularidade humana, carnal, diabólica e mortal. E que vai culminar onde? No inferno.
Ou eu procuro agradar homens. Não, eu não vou falar isso porque senão ele vai ficar bicudo, vai ficar chateado. É problema dele, que me compete agradar a Deus. Não é agradar homem, passar pano na cabeça de homem. Você tem que pregar a verdade. Tem pessoas hoje que querem pregar uma palavra para o povo pular, virar cambalhota, mas a vida dele não evidencia aquilo que ele prega. Então você tem que ser uma pessoa autêntica, uma pessoa verdadeira. Uma pessoa que tenha evidências da aprovação de Deus na tua vida. Ou você procura agradar a homem ou a Deus. O que você escolhe? Tu está procurando convencer quem? Tu está procurando agradar a quem? Porque Deus, ele é sabedor de todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele chamou para si a responsabilidade da sua chamada apostólica, mas ele explicou antes no contexto aí. Olha, aquilo que eu vos anunciei, eu não aprendi de homem não, foi de revelação de Deus. Como é que vocês já prevaricam em tão pouco tempo aí, já pulando, mesclando com aquilo que eu passei para vocês de Deus? Você tem que sair de cima do muro, meu irmão. Você tem que parar de querer se esconder na caverna do anonimato. Faça a diferença. O que você prefere? Os homens querer rolar a tua cabeça aqui e você ir para o céu? Ou ficar justinho, alinhado e ir para o inferno? O que você quer? Prega a verdade, irmão. Fala a palavra verdadeira. Olha, isso aí está errado. Esse comportamento aí não é aprovado não diante de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não podemos hoje, irmão, ser um servo de Cristo e mesclado, misturado. Sabe aquele bolo que tem? É um bolo mesclado, ele é chocolate ali com outras coisas, ele é mesclado. Não. O Senhor te chamou para ser autêntico, para ser verdadeiro. O apóstolo Paulo, ele levou a sério o chamado dele, que aconteceu lá em Atos capítulo 9. E você levou a sério? Será que eu estou levando a sério que Deus me chamou? O homem, ele não pode matar aquele que Deus chama. Agora, olha o que Paulo falou. Em outro texto ele diz assim, olha, o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, para ele tanto fez, tanto faz. Ele está dizendo, para mim tanto fez, tanto faz. Se eu viver, eu faço a vontade de Deus. Se eu morrer, eu estou com ele porque eu creio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí ele diz na palavra, sabe o que? Lá em Atos capítulo 24. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para proclamar o evangelho da salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tu está procurando agradar a quem? A base de raciocínio. Quantas amizades você tem nas redes sociais? Mas se você ficar doente lá no hospital, internado, quantos desses que tem na rede social vai lá te visitar? Quantos? Irmãos, essa palavra é de confronto para nós. O apóstolo Paulo falou, ou eu procuro a aprovação de homem ou agradar a Deus. Ele não viveu em cima do muro não, irmão. Sai de cima do muro e faça a vontade de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que Deus ele vai evidenciar o favor de Deus é na vida daqueles que chamam para o peito a responsabilidade e faz a diferença. Você é servo de Jesus para fazer a diferença. Aquele que não serve para obedecer o que Deus diz, não serve. Deus abençoe a tua vida. Quero orar por cada um de nós nesse momento. Pai, eu te louvo e te exalto por essa palavra de confronto, meu Pai, que me faz entender e compreender que eu não tenho que fazer aquilo muitas das vezes que está na provação do homem, mas reprovado diante de ti. Deus querido, me usa como instrumento para a glória do teu nome, para que vidas possam ser confrontadas e o teu nome ser glorificado e o inferno recuado e envergonhado. Em nome de Jesus, assim eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Mais um vídeo.
em nome de Jesus Cristo, gravado pela bondade e misericórdia do Eterno em nossas vidas. Você que ouviu esse vídeo, faça uma crítica construtiva, faça um comentário se edificou sua vida, o que nós podemos melhorar aqui no cenário, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Se você não entendeu, se você quer fazer alguma aplicação, acrescentar alguma coisa, eu estou aqui aberto para os irmãos em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Lembre-se, se ficar em cima do muro, o perigo é cair e quebrar o pescoço. Deus abençoe.